Agressões verbais, atitudes preconceituosas e até exploração sexual. Essas são ações que têm acontecido nas salas de aula. Embora o número de denúncias ainda seja pequeno, uma página no Facebook tem mostrado que há mais professores abusadores do que se pode imaginar. Com o intuito de ajudar alunos a denunciar professores abusadores, 3 futuras professoras decidiram montar a página do Facebook Meu Professor Abusador, onde anonimamente é possível denunciar e contar a história que aconteceu na sala de aula. Em pouco tempo já havia centenas de denúncias de diversas partes do Brasil, e elas vão desde xingamentos à exploração sexual. Mas como reconhecer que um professor tem passado dos limites e tem sido um abusador? Tudo que causa algum constrangimento na criança, além do trivial, do normal, vindo de pessoas muito acima da idade, ela tem que entender que aquilo pode estar sendo algo que não está fazendo parte de uma relação normal, mas poderá vir a ser uma reação de abuso. Sabemos nós que a comunidade acadêmica, que o espaço da escola é um espaço hoje onde reflete conflitos, violências, todas essas questões. Mas nada disso justifica tratamentos que sejam violentos, abusivos, que sejam discriminatórios de qualquer natureza. Grande parte das denúncias que são possíveis ler na página do Facebook tratam-se de alunas que deixaram o colégio ou a faculdade há muito tempo e só agora resolveram falar. Para a psiquiatra, a falta de denúncias quando ocorre o ato nas escolas dá-se ao medo que os alunos têm de sofrerem represálias. Toda relação que existe uma ascendência nessa relação, uma relação de autoridade, seja de professor, de pai, de tio, de amigo mais velho, em que a criança sinta, né, que existe uma ascendência, muitas vezes ela tem medo de confrontar aquela ascendência. Às vezes pela própria, vamos dizer assim, a intelectualidade da criança um pouco menor, ela acaba sendo também, ela pode ser um pouco modulada, ela pode ser um pouco manipulada no sentido até intelectual para que não fale, né? E, por outro lado, se é uma relação de autoridade, como em professor ou como outros profissionais que às vezes podem estar em contato com ela, eles podem, exatamente essa ascendência, né, causa um constrangimento para que ela se exponha, né, e tenha algum prejuízo maior em função da própria posição do abusador. A psiquiatra também fala que qualquer tipo de abuso, seja verbal, psicológico ou físico, acarreta problemas futuros. E ela explica as consequências que um abuso pode causar. Toda a psique, ela acaba sendo comprometida, né? Porque primeiro que vai estimular, às vezes, mais precocemente, uma atividade ou uma função que só seria estimulada muito mais tarde. Depois, toda a distorção que existe, né, entre o afeto, né, relacionado às figuras, né, e aquelas figuras modelo e a própria sexualidade da criança. Isso sem contar que se realmente existe um abuso físico real, né, aí a consequência disso para a vida de uma pessoa é incomensurável, né? Cada uma tem um sofrimento muito grande, acaba tendo problemas psicológicos até com relação à própria sexualidade mais tarde. Inúmeras coisas, com certeza é bem prejudicial. Por isso, todos os especialistas alertam para que qualquer tipo de abuso em sala de aula seja denunciado. Todo tratamento que venha a ferir a dignidade da pessoa humana, ele tem que ser repelido imediatamente e existem os locais onde a vítima, o ofendido, deve procurar para fazer valer os seus direitos. Temos aí, nesse caso, você pode procurar o Conselho Tutelar, se for menor de idade, pode procurar a Vara da Infância e da Juventude, o Ministério Público e as delegacias de polícia. Porque qualquer criança que tem, ou adolescente que tem o seu direito ameaçado ou violado, ela deve ser protegida pelo sistema de justiça, sistema de garantias. Então, o que se faz? Se instaura um procedimento visando a aplicação de medidas de proteção, que vão desde o encaminhamento aos pais, né, até tratamento médico, psicológico, psiquiátrico, são medidas de proteção. E o explorador, processo penal mesmo, é prisão, e é um crime especialmente tido como grave, né, o crime de estupro e o crime de exploração sexual. Evidentemente que ele é submetido a um sistema
um processo acusatório, que a gente diz, ou seja, com direito à defesa, porque as provas não são muito fáceis desses crimes, né? E você tem que sempre eliminar o risco de um erro, né? Que compromete a vida da pessoa, porque ser acusado de pedofilia, de crime sexual contra a criança, tomara que ele seja culpado, porque se não for, já está culpado, né? A sociedade não perdoa nem a acusação. A lei também garante outros direitos à vítima. Também existe uma responsabilização civil que também o ofendido ou a vítima pode exigir, tanto do professor como do órgão da escola, né, seja ela particular ou pública, uma indenização por dano moral. Aí seria uma recompensa financeira pelos transtornos que ela sofreu. E para evitar que isso ocorra nas salas de aula, a psiquiatra alerta. A gente sabe que os abusadores muitas vezes são pessoas que estão muito próximas da família, né? Padrastos, tios, primos. Então, essa criança ela tem que entender, e você tem que ensinar, você tem que passar para essa criança que ela jamais pode deixar que ela seja manipulada fisicamente, que seja feita negociação com relação a brinquedos, doces, com algum tipo de troca, né? Então, tudo isso se você começar já desde pequenininho orientar a criança, você corre menos risco, né? Não que não corra, mas corre menos risco. Além disso, não deixe de denunciar, pedem os especialistas. Só assim será possível acabar com o problema e impedir que outras crianças passem por isso. E então, apagar de vez esse mal. Professor, como é que os pais conseguiriam identificar algum risco que o filho corra no ambiente escolar? Essa é a sua área, né? Trabalhando com educação dentro da área escolar, corram algum tipo de risco, algum tipo de abuso. Tem como identificar que exista isso? A primeira coisa é exatamente começar a perceber o comportamento da criança em relação ao desejo de ir para a escola, em relação o próprio interesse pelas atividades proporcionadas pela escola, como tarefa ou outros eventos que venham a acontecer, não é? Então, é muito importante que os pais eles encarem a educação dos filhos como sendo a grande prioridade da vida deles, a partir do momento que assumiram a responsabilidade e que tiveram o desejo de ter um filho. Então, a partir do momento que isto é feito, ele vai, obviamente, conhecer profundamente o seu filho, conhecer a criança e vai perceber exatamente aquilo que está destoando da rotina e da forma de representação do mundo daquela criança. Uhum. Quando você fala em conhecer bem o filho nesse ambiente escolar, isso inclui, claro, fazer visitas constantes à escola, conhecer os profissionais, os professores, educadores, faz parte. Sem dúvida, precisa conhecer não só o ambiente, mas conhecer a proposta pedagógica, participar das reuniões. Só assim, hoje, de certa forma, é possível fazer esse laço e, de certa forma, inibir, como também dar um apoio, obviamente, para toda forma de abuso que possa acontecer de ambos os lados, não é? Sim, você falou bem, de ambos os lados, porque ocorre também muito o lado contrário, em que o professor é vítima de situações. Ameaçado, não é? São situações. Então, quer dizer, enquanto nós não entendermos que a escola ela não é uma concorrente da família, não é? E vice-versa, mas ao contrário, ela é um ponto de apoio às atividades familiares e às atividades familiares é um ponto de apoio às atividades escolares, só assim nós vamos, de certa forma, começar a dar os primeiros passos para superar esses problemas deste modelo de uma sociedade mais voyeurista, não é? Um pouco mais individualista. Sim. Agora, tem como os pais ensinarem aos filhos formas de se protegerem no ambiente escolar? Tem como passar alguma lição para o filho, para ele, sabe, ficar ligado, perceber o que esteja acontecendo, para não ser uma vítima das circunstâncias dentro de uma sala de aula, no ambiente escolar de maneira geral? É importante observarmos que o papel da família na formação das crianças, na formação dos filhos, ela tem um papel imensurável. E, obviamente, a conversa, o diálogo é a porta de entrada para diversos aspectos dessa formação. E, dentre elas, o pai, a mãe, o tio, não é? Aqueles que convivem com aquela criança,
não se eximirem da responsabilidade de tocar nos mais diferentes assuntos, como questão de droga, questão de sexo, tudo aquilo que possa ir no encontro de formação, não é? Que permita àquela criança exatamente começar a formar um juízo de valor e ela, no momento em que ela se sentir constrangida, abusada ou colocada em qualquer situação que ameace a sua integridade física, moral ou até mesmo intelectual, ela saiba exatamente o caminho a procurar para poder se defender dos danos. Muito bem.